corajosos. Hoje eu vou contar mais uma história de terror, mas antes, não esquece de dar aquela moral. Deixe o seu joinha, se puder, se inscreve no canal pra tá dando forças pra gente continuar contando histórias como essa. A entidade na Floresta Negra. No coração da Floresta Negra, um lugar tão impenetrável que os galhos e folhas formam um denso manto sobre a terra, existe uma trilha abandonada, quase invisível aos olhos desavisados. Aqueles que conhecem a floresta, especialmente os aldeões locais, evitam esse caminho. Eles sabem que essa trilha conduz a um antigo claro, onde, segundo histórias passadas de geração em geração, algo sombrio, insaciável espreita, à espera de almas imprudentes que ousam adentrar seu domínio. A entidade, como era chamada, tornou-se parte da paisagem mítica da região, mas poucos conheciam a verdade por trás da lenda. Os rumores variavam. Alguns diziam que era um espírito ancestral condenado a vagar eternamente por um crime hediondo. Outros acreditavam que a entidade não era desse mundo, mas sim de um lugar além da compreensão humana, uma criatura que se alimentava da essência vital dos que se atreviam a cruzar seu caminho. No entanto, ninguém estava vivo para contar com certeza. Certa noite, em um pequeno vilarejo nos arredores da floresta, 3 amigos, Lucas, Tiago e Mariana, reuniram-se para beber e rir das antigas superstições. Eles eram jovens, destemidos e movidos pelo desejo de desafiar o sobrenatural. Após ouvirem mais uma vez as histórias sobre a entidade, decidiram que provariam que tudo não passava de uma farsa criada para manter as crianças em linha. Guiados pela curiosidade e embriagados pela arrogância juvenil, eles fizeram um juramento de que, naquela noite, entrariam na trilha proibida e trariam evidências de que nada de anormal existia lá. Carregando apenas suas mochilas, lanternas e uma coragem mal calculada, os 3 embrenharam na escuridão da floresta. Conforme adentravam mais profundamente, o som das folhas secas estalando sob seus pés e o uivo distante do vento pareciam envolvê-los como um aviso. Mariana, normalmente a mais cética, sentia um arrepio percorrer sua espinha, como se a própria floresta estivesse observando cada passo que eles davam. Mas ela manteve sua opinião de que não passava de histórias. Após horas vagando pela trilha, que parecia se estender infinitamente, a vegetação ao redor tornou-se mais densa, quase sufocante. As árvores, torcidas em formas grotescas, pareciam se fechar ao redor deles, criando uma sensação opressiva. O que deveria ser uma caminhada curta já parecia uma eternidade. Era como se o tempo ali dentro fosse distorcido. Lucas, que liderava o grupo, começou a perceber que o caminho sob seus pés se tornava irregular, como se não estivesse sendo pisado há anos. Primeira evidência do terror veio quando começaram a sentir uma densa névoa emergindo do solo, envolvendo seus corpos. A neblina era incomum, fria e úmida, dificultando a respiração. Quando ligaram suas lanternas, a luz foi rapidamente absorvida, incapaz de penetrar mais de alguns metros à frente. As sombras ao redor pareciam ganhar forma, movendo-se com intenções malignas nas bordas de sua visão. Tiago, o mais corajoso do grupo,
murmurou uma piada nervosa, mas sua voz foi abafada pelo crescente som de um vento inexistente. Uma murmuração que parecia vir de todos os lados. Finalmente, a trilha abriu-se para uma pequena clareira. No centro, uma árvore antiga, com um tronco retorcido e galhos longos e deformados, dominava a paisagem. A árvore parecia mais morta do que viva, mas havia algo estranho nela. Nos galhos mais baixos, trapos de roupa esfarrapadas estavam pendurados como macabros enfeites, girando suavemente na brisa. Pendurados ao lado desses trapos estavam objetos enferrujados, decrépitos, incluindo sinos que, ao balançar, emitiam um som agourento como um lamento longínquo. Enquanto o grupo se aproximava, as pedras dispostas ao redor da árvore em forma de círculos antigos ficavam visíveis, com símbolos esculpidos nela que ninguém no grupo reconhecia. O solo ao redor da árvore estava negro, como se queimado, e exalava um cheiro metálico, algo que lembrava sangue misturado à terra. Eles pararam. O silêncio, agora esmagador. Foi então que Mariana percebeu algo. Não havia som algum. O vento parou. Os grilos e outros animais da floresta desapareceram. O mundo parecia suspenso, esperando. De repente, Lucas apontou para algo nas sombras. Uma figura alta e encapuzada começou a emergir. Seus movimentos eram lentos, como se estivesse deslizando em vez de caminhar. O manto que envolvia seu corpo era tão negro que parecia sugar a luz ao redor, deixando o ambiente ainda mais opressivo. A única coisa visível eram seus olhos, 2 pontos de luz avermelhados que ardiam com a malícia indescritível. O coração de Mariana acelerou. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ao seu lado, Tiago estava paralisado, sua boca se movendo, mas nenhum som saía. A entidade começou a murmurar em um tom baixo e gutural, palavras incompreensíveis que pareciam ecoar diretamente na mente dos 3 amigos. A pressão no ar tornou-se insuportável e os 3 caíram de joelhos, incapazes de suportar o peso da presença da entidade. Lucas foi o primeiro a sucumbir. A entidade estendeu sua mão esquelética em direção a ele. Seus dedos finos e alongados envolveram seu rosto com um toque gelado. O grito de Lucas nunca foi ouvido, pois sua carne começou a encolher, sua pele enrugando até ele se tornar uma casca de si mesmo. Seu corpo murchou até se transformar em nada mais do que pó que foi levado pelo vento. Em pânico, Tiago tentou correr, mas a entidade os alcançou rapidamente. Um toque em seu ombro foi o suficiente para começar sua decomposição instantânea. Sua carne apodreceu em segundos e ele caiu aos pés de Mariana, reduzido a um amontoado de ossos e carne podre. Mariana, agora sozinha, tentava desesperadamente se mover, mas seu corpo não respondia. A entidade se aproximou e, quando olhou seus olhos, encontraram os da mulher. Ela sentiu seu corpo ser dominado por um frio indescritível, uma dor que vinha de dentro, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. As últimas imagens que viu foram os galhos da velha árvore se fechando ao redor dela, como se a floresta estivesse devorando-a. Quando o sol nasceu, a clareira estava vazia, exceto pelos círculos de pedra e a velha árvore, agora tão silenciosa quanto antes.
Os corpos dos 3 amigos haviam desaparecido, mas, nas sombras da floresta, os sussurros de algo antigo e faminto ainda podiam ser ouvidos. Desde aquela noite, ninguém ousou caminhar pela trilha novamente, e o nome da entidade passou a ser falado em sussurros pelos poucos que ainda sabiam de sua existência. O mistério da Floresta Negra permanecia, e o destino daqueles que entravam na trilha condenada continuaria sendo um segredo enterrado no coração da floresta. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, eu vou deixar aqui uma playlist lotada de histórias como essa. É só você ir lá e continuar ouvindo histórias macabras. No mais é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima história. Valeu!